Olá, boa noite a todos. Boa noite. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos refletir e aprender com os teus ensinamentos e evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando os nossos estudos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tristeza e o que devemos fazer com esse sentimento. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse a mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o jovem, sem pensar duas vezes. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse junto com ele ao lago. Os dois caminharam em silêncio e, quando chegaram, o mestre mandou que o jovem jogasse o sal no lago. O jovem fez como o mestre mandou. Logo após, o velho disse: beba um pouco dessa água. O jovem assim procedeu, e enquanto a água escorria pelo queixo, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, o jovem respondeu sem pestanejar. Você sente o gosto do sal? Indagou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou-se ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem em detrimento do que perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se um lago. A mensagem importante nesse texto, mais importante de todas, na minha opinião, analisando o ensinamento desse mestre, é o foco, né? Onde nós estamos colocando o foco em nossas vidas. Isso eu acredito que sirva para a tristeza, como sirva para qualquer outro sentimento. Porque tudo que eu exagero me faz mal. Uma alegria desenfreada, uma alegria, uma euforia, né, desmedida, ela também é uma patologia, né, é uma histeria, não é saudável. Da mesma forma, um sentimento de tristeza, de desânimo, às vezes de desespero, se a gente coloca um foco, joga todas as luzes para esse sentimento ruim da tristeza e do desânimo, a gente vai ficar muito mal, né? O que ele explicou? Que a gente tem que diluir as coisas, a gente precisa dissolver as coisas, senão elas ficam densas demais, pesadas demais. Quando o jovem colocou o sal num copo, o sal ficou muito, né, forte o sabor na boca, né, ficou muito salgado. É a mesma coisa quando a gente lida com uma determinada situação em nossas vidas. Se a gente coloca toda a nossa atenção só naquele acontecimento, aquilo fica muito forte, fica saturado. Então, qual que é a proposta do mestre? Né, quando ele mandou que ele, né, orientou que ele jogasse com a outra mão o sal dentro do lago, a quantidade de água que tem no lago, uma água doce, o sal desapareceu, ele não sentiu. Ele pegou a água, tomou e não sentiu o sabor, né? Não tinha mais aquele sabor do sal. A mesma coisa em nossas vidas. Para a gente saber o que é felicidade, a gente tem que ter momentos complicados em nossa vida. Infelizmente, até para você ter comparativos
e diferenciar. Um problema que está acontecendo muito com as crianças, com os adolescentes na atualidade, é que os pais não querem que os filhos sintam tristeza. Eles não querem que eles se deparem com momentos de frustração. Nós estamos tornando as pessoas muito frágeis, né? Nós vamos tornar esses adolescentes, esses jovens, em adultos fracos. Por quê? Porque eles não têm comparativo. Eles vão passar uma vida inteira numa bolha, né? Numa ilusão de que a tristeza é algo que não acaba, que a alegria é algo que não acaba. Eles não vão se deparar com a tristeza, com a frustração. Essa intenção que a gente tem muitas vezes de suprir todas as necessidades da criança e do adolescente, a gente está privando esse ser de fazer comparativos, né? Inclusive de desenvolver mecanismos de defesa para lidar com a tristeza e com a frustração que fatalmente irá acontecer na vida dele. Então, se a gente ama realmente uma criança, a gente tem que mostrar para ela que nem sempre ela vai ter alegria, que nem sempre ela vai viver tendo tudo que ela quer, do jeito que ela quer, que ela vai se deparar sim com a frustração, porque a gente vai ajudar essa criança a se tornar um adulto resiliente, um adulto forte, um adulto capaz de lidar com as dificuldades da vida. E nós adultos temos que ter em mente que se a gente joga todas as luzes para um problema e foca só naquele problema, em detrimento, né? Ou seja, sem observar as coisas boas que existem em nossas vidas, nós vamos sofrer muito mais, vamos até adoecer, vamos cair muito, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Está passando por um problema, tenta diluir isso, né? Tente ir por partes. Está passando por um problema? Tente ir por partes. Vá de uma forma vagarosa. Vai lidando com o problema bem devagar. Foca numa coisa, depois foca em outra. Resolve uma parte, depois resolve outra. E começa a perceber tudo aquilo que tem, não só aquilo que não tem. Né? Aquilo que já conquistou, não só naquilo que perdeu. Né? Então, doenças na vida, problemas financeiros, problemas de relacionamento, tudo na vida tem momentos complicados, mas a gente também tem coisas boas. Então vamos tentar focar naquilo que é bom, para a gente não cair, né, num abismo, e quanto mais fundo a gente vai caindo, mais difícil fica da gente emergir, né, da gente conseguir sair desse buraco que a gente está entrando e se afundando como uma areia movediça. Então o foco, não que a gente fuja do problema, tem que encarar a tristeza, mas a gente tem que enxergar também as coisas boas que existem em nossas vidas, porque senão a gente adoece, a gente não tem condições de lidar com as coisas, né? Como o mestre explicou, né? Dissolva a tristeza, dissolva um sentimento, mesmo o da euforia também, porque uma alegria que ela é exagerada, ela já se torna patológica, ela já é caracterizada como euforia. A euforia, ela já está um pouco fora, ela já está extrapolando a racionalidade. Então tudo é equilíbrio, o caminho do meio para tudo, observando as coisas boas que a gente tem na vida. Perfeito, amor, é isso mesmo. Equilíbrio, acho que é a palavra que você falou. Acho que nós temos a tendência de potencializar tudo na vida, né? Tanto por negativo como positivo. E quando você dilui isso, fica muito mais fácil, né? Se a gente fizer uma analogia de uma pessoa que tem uma tristeza muito grande porque normalmente perdeu um ente querido. Eu convivi com meu marido 50 anos e agora ele se foi. Primeiro que temos que lembrar que numa perda de um ente querido é só uma passagem. Nós vamos nos encontrar no outro lado da vida, vamos dizer assim, né? Mas se você pegar essa tristeza e diluir ela
nos 50 anos que você conviveu, a gente, só de imaginar isso, vê que realmente a parte da tristeza ela já vai se diluindo, né? Porque em 50 anos, quantos momentos felizes você não teve com o companheiro? Então essa tristeza ela vai ser diluída dentro de um equilíbrio. Né? O que eu posso, o que eu não posso. Eu posso ficar chorando a vida inteira? Posso, mas não me convém. Agora, se eu diluir esse pensamento negativo, essa tristeza, dentro de um pensamento de gratidão a Deus pelos momentos que Deus assim permitiu que a gente pudesse conviver com esse ente querido, a gente vê que essa tristeza ela vai se diluindo. E não tem nada de errado nisso. Não é o fato de você simplesmente não sentir mais aquela tristeza, aquela melancolia, que você vai estar amando menos o seu ente querido. Simplesmente você está num outro momento da tua vida, né? Agradecendo o momento que teve junto e seguindo adiante. Eu acho que é isso, é equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Caminho do meio para tudo. Para qualquer sentimento, para qualquer emoção. Tudo que extrapole, né, a racionalidade, a gente começa já se torna algo patológico. Tudo que a gente coloca muita ênfase, a gente não está sendo razoável. A gente começa a ficar adoentado, a gente adoece. Então o equilíbrio é o caminho mais acertado de se viver, né? Equilibrando alegrias e quando lidar com a tristeza, entendendo que tudo passa, como Chico Xavier explicava, né? O momento de alegria passa, o momento de tristeza passa, tudo aqui na Terra passa. A única coisa que não passa e não acaba é o amor de Deus. Esse é eterno, né? Está sempre cuidando da gente, cuidando de todos os seres, cuidando de toda a sua criação. Tem os olhos de Deus sobre nós. E é isso que a gente tem que se lembrar, né? A gente precisa focar nisso. Deus está em tudo, em todo lugar, cuidando de nós, cuidando das nossas emoções, cuidando dos nossos sentimentos. E Jesus nos carrega no colo nos momentos mais complicados das nossas vidas. É isso aí. Agora nossas vibrações, novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo com muito amor, muita fé e muita perseverança. E agora, junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossos melhores pensamentos aos mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos pelos países que se encontram em conflito, vibremos pelos refugiados de guerra, por tantos irmãos que perderam seus familiares, suas casas, tendo que abandonar muitas vezes o seu país. Vibremos pelos órfãos de guerra, vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vamos envolvendo essas famílias em muito amor, em muita perseverança, em muita fé. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos nossos irmãos que estão internados nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, aos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos vibrar também pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos envolvendo esse irmão em muito amor, em muita luz, que ele possa transformar essa tristeza, esses pensamentos negativos, em amor, em luz, em perseverança, em muita fé, que ele consiga diluir esses maus pensamentos na oportunidade da vida que está tendo aqui encarnado. Vibremos, Mestre querido, pelos nossos lares. Pedimos a tua proteção ao nosso lar, proteção aos nossos companheiros, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos, que esta energia de amor, que essa energia de luz possa contagiar nossos vizinhos,
os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos auxiliando a transformar nossa tristeza em alegria, diluindo os nossos problemas no decorrer de nossa vida, que possamos calmamente resolver os nossos problemas de forma tranquila, de forma serena, com muita fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queria agradecer, pelo acompanhamento na página Aura Vibração Espiritual do Facebook. Só que a gente está mandando convite para vocês, pedindo para acompanhar a nossa página, para seguir. E vocês curtem, vocês compartilham, mas não estão seguindo a nossa página. Sigam para receber mais conteúdos, porque ajuda a ter mais visibilidade. E o compartilhamento também ajuda bastante. Essa da semana passada sobre a culpa, a gente já teve 29, até hoje, 29 compartilhamentos. Isso nos ajuda bastante, Então, é por aí. E no YouTube, o engajamento não está muito bom, são poucas visualizações, então pedimos a vocês que curtam, que compartilhem, que sigam a Aura Vibração Espiritual também no YouTube. Tá bem, queridos? Porque a nossa única intenção é levar uma palavrinha de amor, coisinha rápida, 18, 19, 20 minutinhos, para falar um pouquinho de amor, um pouquinho de qualidade de vida, falar um pouquinho daquilo que o Mestre Jesus nos trouxe, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós nos amamos quando começamos a entender o que sentimos, como sentimos e como expressamos os nossos sentimentos com nossos semelhantes. Não é, amor? É isso aí. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Ótima semana, até semana que vem.